Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Mateus, capítulo 1, os versículos de 18 ao 25, que diz o seguinte: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esse é um texto bastante conhecido e muito lido na época do Natal. Agora, geralmente, as reflexões baseadas nele priorizam a gravidez misteriosa de Maria e o nascimento virginal de Jesus. Mas eu gostaria, irmãos e irmãs, de destacar a importância de José nesse texto. Todos nós temos sonhos. São os sonhos que alimentam a nossa fé e nos estimulam a lutar por nossos objetivos e a superação dos nossos limites. E o sonho de José e Maria é casar e constituir um lar, uma família, que proporcione orgulho aos seus familiares e à sua comunidade de fé. Ora, irmãos e irmãs, na Judéia da época de José e Maria, os matrimônios, os casamentos, eram feitos entre famílias e eram arranjados entre parentes, não entre indivíduos, como atualmente. Portanto, o matrimônio era um acontecimento muito significativo na vida das famílias da Judéia naquela época. Os contratos matrimoniais exigiam uma longa negociação, a fim de assegurar que famílias de status social igual se unissem. Quanto ao casamento, era um período temporário que podia durar até um ano, entre a celebração do casamento e a data a partir da qual o casal passaria a viver juntos e ter relações sexuais. Nesse período, a noiva ficava com a família. E foi justamente nesse período que Maria apareceu grávida. Uma situação inaceitável na sociedade da época. O versículo 18, irmãos e irmãs, não nos diz como foi que José soube da gravidez de Maria. Ou de que jeito ela contou o que tinha acontecido com ela. O versículo 19 diz que José é um homem justo e, não querendo infamar, desonrar Maria, resolve deixá-la secretamente. A impressão que temos, irmãos e irmãs, é que José não acreditou na história que Maria contou. A solução para resolver a situação seria recorrer à lei, que era muito clara.
Em Deuteronômio 22, 23, 24, nós lemos o seguinte: se houver moça virgem desposada, caso de Maria, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. E para José, Maria o desonrou ao quebrar o contrato matrimonial. O sonho do casamento, como eles haviam planejado, acabou. Só que agora José tem um grande problema para resolver. E o drama de José, irmãos e irmãs, é o seguinte: o texto diz que ele é um homem justo. E para ele, a justiça não está separada da misericórdia. José tem clareza de que ser justo é uma coisa, mas fazer justiça é outra bem diferente. Para ser justo, basta ter a lei como referência. Mas, para fazer justiça, é necessário ter como referencial o outro. Por isso, ele decide não denunciar Maria publicamente, mas deixá-la secretamente, o que certamente não evitaria que o problema da gravidez se tornasse público. O versículo 20 diz que enquanto ele está pensando nessas coisas, refletindo, ponderando, aparece em sonho um anjo, um mensageiro de Deus. Tá? E a missão desse anjo é desvendar o sentido, o mistério do que está acontecendo. Duas coisas importantes acontecem no sonho, irmãos e irmãs. Primeiro, só o anjo fala. E ele se dirige a José como alguém que o conhece. José, filho de Davi. José está inteiramente passivo, aberto para ouvir Deus, para ouvir a voz de Deus. José está impossibilitado de questionar a Deus, de argumentar, de fazer alguma exigência. E é dessa forma, irmãos e irmãs, que José recebe a revelação de Deus, a revelação do anjo mensageiro de Deus. Então, abre-se uma nova perspectiva sobre as razões da gravidez de Maria. É uma obra de Deus, do Espírito Santo. O anjo diz que ela vai dar luz a um filho e José vai dar o nome, vai pôr o nome de Jesus. Ora, irmãos e irmãs, ao mencionar a genealogia de Jesus, no início do capítulo, mais precisamente no versículo 16, Mateus diz que Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Portanto, José não é o pai biológico de Jesus. Ora, ao nomear o recém-nascido, José, filho de Davi, admitirá a paternidade de Jesus, que se torna também filho de Davi. E é dessa forma que Jesus torna-se descendente de Davi. Os versículos 23 e 24 diz que Mateus cita Isaías 7,14, justificando que essa situação toda aconteceu para que se cumprissem a profecia de Isaías, que diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem
conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ou seja, é uma profecia que está se cumprindo com a concepção de Jesus. Os versículos 24 e 25 dizem que Jesus, ou melhor, José, desperta do sono e faz exatamente como o anjo havia orientado. Ele cumpre sem nenhum questionamento as orientações recebidas do anjo. E só depois de cumprida essas orientações é que ele então volta a sonhar com uma família com Maria. Algumas lições que José nos traz para as nossas vidas, hoje, irmãos e irmãs, é que a atitude dele ao despertar do sono e seguir as orientações do anjo serve de exemplo para os discípulos, para todos nós que cremos em Deus. Para ele, a obediência em Deus concretiza-se no agir. Porque quando nós estamos obedecendo a Deus, temos clareza, certeza de que somos guiados por Deus. José nos ensina que não devemos questionar os desígnios de Deus para as nossas vidas, ainda que estes exijam que coloquemos nossos sonhos em segundo plano. Quando não priorizamos o sonho de Deus em nossas vidas, estamos negando o espírito próprio do discípulo. José, então, é o discípulo modelo, segundo Mateus. Ele ouve a palavra de Deus e a põe em prática, com obediência total e sem questionamento. Algumas conclusões que podemos chegar, irmãos e irmãs, é que o sonho de Deus não era o mesmo sonho de José. Casar, ter filhos, constituir um lar. Mas José teve que colocar em primeiro lugar em sua vida o sonho de Deus, concretizar em sua vida o desígnio de Deus. E quando nós nos abrimos ao sonho de Deus, sem reclamar, como fez José, estando aberto àquilo que o anjo estava revelando, então Deus realiza os nossos sonhos. Vivemos o sonho de Deus e depois Deus realiza os nossos sonhos em nossas vidas. Certamente, irmãos e irmãs, você tem sonhos. Mas eu perguntaria, qual é o sonho de Deus para a sua vida? Você trocaria o seu sonho pelo sonho de Deus? Que o amor e a paz do Senhor seja conosco, irmãos. Que sempre estejamos abertos à voz de Deus, colocando o sonho de Deus para as nossas vidas em primeiro lugar, sempre deixando os nossos sonhos em segundo plano. Amém.